Em madrugada, eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Paz e luz para você, que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Deus não mudou. O mesmo Deus que abriu caminho para mais de 2 milhões de pessoas atravessarem o Mar Vermelho, e eles atravessaram o Mar Vermelho a pés enxutos, eles não foram nadando, não, foram 2 paredões de água que Deus abriu no meio do mar, e em terra seca o povo atravessou. Esse Deus que operou esse milagre extraordinário, Ele continua abrindo caminhos para aqueles que têm a fé de Moisés, a fé que fez o povo de Israel pisar no fundo do mar, só que era terra seca, porque Deus dividiu o mar e abriu um caminho no meio do mar para o povo passar. Piairote é um lugar muito poderoso, porque é um lugar que experimentou esse milagre de Deus uma vez, e quantas vezes mais a fé mover a atração do poder de Deus para a vida de quem se colocar ali, em Piairote, diante do mar, o Mar Vermelho, para Deus abrir o caminho, como Ele fez no passado. Deus não mudou. Isso vale para qualquer situação da vida de uma pessoa. Isso vale para a vida sentimental. Isso vale para a saúde. Isso vale para relacionamento. Mas principalmente para a vida financeira e para os negócios. Depois que Moisés atravessou o Mar Vermelho, o povo de Deus atravessou, os feiticeiros de Faraó aproveitaram que o mar estava aberto e eles entraram atrás também para continuar perseguindo o povo de Deus. Só que aí, Deus foi lá e tirou a mão dele. Sabe, eu falava para a igreja, eu creio que Deus deve ter falado para o diabo assim: eu abri um caminho para o meu povo, hein? Eu abri um caminho no meio do mar. Já que você tem poder, diabo, abre caminho para o seu povo também. E ele foi lá e fechou o mar, e o diabo não pôde abrir o mar. Né? É muito forte, porque Deus abriu o mar e o povo de Deus passou. Aí o faraó e seus feiticeiros foram atrás para poder matar todo mundo, o povo de Israel. E aí Deus foi lá e fechou o mar. E matou Faraó com todos os seus feiticeiros, cavaleiros. E é como se Deus dissesse, né? Para os meus filhos eu abri caminho onde não tinha caminho. Agora, diabo, abra o caminho para os seus filhos. E ele não teve poder para abrir, né? Então, a gente vê uma ação violenta de Deus para abrir caminho onde não tinha caminho para o povo de Israel e para fechar o tempo sobre os inimigos do povo de Israel e declarar ali a derrota do inimigo do povo de Deus. Nessa fé, baseado nesses fatos da palavra de Deus, nós vamos agir. O apóstolo, eu, Bispo Rodrigo, Bispa Bárbara, estamos indo a Israel nessa missão de levar você através do seu nome para Piairote. Quando você vê lá em Êxodo capítulo 14, versículo 1,
quando Deus manda Moisés reunir o povo de Israel e se acampar de frente para o Mar Vermelho, Deus colocou o povo dele em Piairote, porque ele já estava pronto para operar esse milagre na vida do povo dele. E quando Deus falou para o povo através de Moisés, diga ao povo de Israel que marche, pare de clamar e marche. Eles ainda não tinham visto a abertura do mar. Os primeiros passos dessa marcha em direção à terra prometida, à vitória, caminhando em cima de um milagre, aconteceu sem os olhos deles verem. Primeiro eles agiram na fé. Primeiro eles agiram em obediência. Depois Deus abriu o caminho, pavimentou uma estrada e eles passaram. Então a gente precisa entender que a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, a verdade absoluta. E se firmarmos nossa vida nela, se agirmos em conformidade com a palavra de Deus, se entendermos os tempos de Deus, os lugares que Deus escolheu, a gente consegue mover muito poder de Deus na nossa vida, atrair a atenção de Deus para a nossa vida, tudo pela fé. Fé é crer no invisível. Fé é agir em direção a Deus com a convicção de que o que é impossível para os homens, para Deus nada é impossível. E nessa fé nós vamos para Israel, levando o seu nome, levando você com a gente, para esse ato profético da abertura de caminhos de Piairote. É muito forte. É muito forte. Eu estava ouvindo alguns testemunhos de quem realizou esse trabalho espiritual há 2 anos atrás, quando fomos a Israel. E lá em Piairote realizamos esse ato profético. São testemunhos que causam até medo, sabe? Porque tem o caso de uma irmã que estava contando que a melhor amiga dela, que era vizinha, na verdade não era amiga nada, ela era inimiga. Ela invejava, ela praguejava, ela sugava as forças da nossa irmã. E quando ela fez a abertura de caminhos lá em Piairote, esse trabalho forte do nome na veste do apóstolo, da apóstola, para ser mergulhado lá no Mar Vermelho, em Piairote, onde Deus abriu o caminho e aniquilou os inimigos. Depois que nós realizamos o ato profético, do nada a vizinha dessa irmã mudou. E aí ela descobriu que a vida dela ficou leve e quem estava pesando a vida dela era essa vizinha. Os caminhos da irmã abriram, ela teve paz, prosperou. Financeiramente as coisas começaram a fluir. E como que Deus abriu o caminho para ela? Ele limpou o caminho dela para ela seguir e crescer. E matou a presença dessa vizinha que era uma sanguessuga, né? Estava ali sugando as energias, as forças, as expectativas boas, a esperança da nossa irmã. Então, ela nem imaginava que essa vizinha, que era amiga dela, na verdade era inimiga. E eu gosto de dizer que Deus tem informações sobre a nossa vida que a gente não tem. Deus conhece o coração das pessoas e o nosso coração como ninguém, né? Então, a gente confia em Deus, Ele age. Quando a gente vê a ação de Deus, a gente fala, meu Pai, como eu não tinha visto isso antes, né? Então, é um trabalho muito forte, um trabalho espiritual, de abertura de caminhos e de aniquilação dos inimigos, quaisquer que sejam eles, espirituais. É muito forte. Pense nisso. Eu vou pedir hoje, especialmente, para
pastor Ilhatã colocar aqui para nós o louvor do apóstolo Piairotti. Antes da oração, porque eu quero que você preste atenção na letra desse louvor, que é uma mensagem muito forte sobre a abertura de caminhos que acontece na nossa vida através desse ato profético, através do poder de Deus que é movido pela nossa fé. E depois eu vou voltar para a gente orar. Nestas águas Deus fez maravilhas. Estas águas testemunharam o poder. O mar vermelho não pôde resistir à força de fé de um homem que orou aqui. Estas águas se abriram diante da fé de um homem que simplesmente acreditou. Em obediência a Deus sacrificou, e nos umbrais das portas o sangue do Cordeiro ele passou. À frente eu posso ver Moisés, e com ele o arcanjo Miguel com sua espada. E o mar vermelho se abriu, e por aqui o povo passou. Deus abriu um caminho, pavimentou uma estrada, e o arcanjo Miguel levantou a espada, e o povo passou, e o povo passou, e o povo aqui passou. Piairotti, Piairotti, Deus abriu o mar vermelho e deu para o povo o caminho de uma nova sorte. Piairotti, Piairotti, nestas águas Deus mudou a minha sorte. Piairotti, Piairotti, nestas águas Deus mudou a minha sorte. Piairotti, Piairotti, nestas águas Deus mudou a minha sorte. Piairotti, Piairotti, nestas águas Deus mudou a minha sorte. Benditas águas do Mar Vermelho, benditas aqui, nestas águas. Deus mudou a sorte da minha vida e tem mudado a sorte de milhares de pessoas que, assim como Moisés, sacrificam um cordeiro e pelo sangue do sacrifício dizem para Deus: Piairotti, Piairotti. O que era beco sem saída se tornou um novo caminho. Quando eu pensava que tinha chegado o meu fim, era apenas o começo. Deus colocou o arcanjo Miguel à minha frente e disse: os teus inimigos que agora vedes, nunca mais os vereis. Nunca mais.
Nestas águas, Deus mudou a minha sorte. Piairote, Piairote. Nestas águas, Deus mudou a minha sorte. Muito forte, né? Que louvor forte. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu te apresento a vida dessa pessoa que ora comigo agora, onde quer que ela esteja. Peço, venha fortalecê-la e dar a ela, meu Deus, essa visão do Senhor abrindo caminhos diante dela e ela passando pelo poder da fé, triunfando sobre os inimigos dela e depois vivendo essa promessa do Senhor na tua palavra. Os inimigos que até agora ela vê, nunca mais ela os verá depois de Piairote. Ó Deus, em nome de Jesus, venha fortalecer a fé dela e prepará-la para viver essa abertura de caminhos e essa virada extraordinária na vida dela, em nome de Jesus. Eu abençoo todos que oram comigo agora, onde quer que estejam, no poder do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bom dia para você e toda a sua família. Um forte abraço, paz e luz para você. Piairote, Piairote. Nestas águas, Deus mudou a minha sorte. Piairote, Piairote. Nestas águas, Deus mudou a minha sorte.